Fala galera, o vídeo de hoje traz o resumo do Brasileirão 2026 em sua primeira rodada que acabou ontem. Tivemos muitas coisas boas acontecendo, bons jogos ocorreram, São Paulo venceu o Flamengo por 2-1, o Botafogo atropelou o Cruzeiro por 4-0 no Newton Santos, houve 30 gols na primeira rodada do campeonato, uma média de 3 gols por partida, é uma ótima média. Enfim, muita coisa boa aconteceu. Não houve nenhum 0-0 e apenas um empate ocorreu na primeira rodada. É isso aí, pessoal. Vamos trazer um bom resumo aí sobre todos os jogos e como foi o desempenho das equipes neles. Mas antes de tudo, não se esqueçam, se inscreva no canal, curtam e compartilhem nosso conteúdo, comentem a opinião de vocês sobre tudo que aconteceu aí na primeira rodada do campeonato e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. É isso aí, galera. Vamos começar com o jogo entre São Paulo e Flamengo. O São Paulo venceu o Flamengo por 2-1 no Morumbi, num jogo com muita disposição física. A equipe do Morumbi foi muito firme fisicamente, conseguiu fazer uma partida bem disputada e tomou o gol, mas conseguiu a virada, que é muito importante, né? A equipe do Flamengo é considerada e é a melhor equipe do Brasil tecnicamente, mas foi um pouco displicente durante todo o jogo, teve boas oportunidades, mas não finalizou bem. E a equipe do São Paulo, com muita garra, muita disposição, venceu por 2-1 com gols de Luciano e Danielzinho. O gol do Flamengo foi um belo gol de plata, com um ótimo passe de peito do centroavante Pedro. Mas o São Paulo foi bem e estreou com uma boa vitória em casa no campeonato. O Flamengo deve buscar a recuperação na próxima partida contra o Internacional. O próximo jogo que vamos falar é Corinthians 1, Bahia 2. O Corinthians em casa, na verdade jogando na Vila Belmiro, perdeu de 2-1 de virada para a equipe do Bahia. O Bahia venceu com gols de Jean Lucas, um belo gol, apesar da má posição do goleiro Hugo Souza na batida, foi um belo gol, uma bela batida na bola, e o William José de pênalti. O gol do Corinthians também foi um gol bem tramado, um gol de Breno Bidon. Enfim, o Corinthians já estreia perdendo pontos em casa. No domingo tem a final da Supercopa Rei, mas sabe que precisa se recuperar no campeonato. E a equipe do Bahia começando bem, jogando bem, vencendo fora de casa, mostrando que vai brigar nas partes de cima da tabela mais uma vez nesse campeonato. Em Minas Gerais, na Arena MRV, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 2-2, o único empate da rodada. Foi um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado, com alguns erros defensivos, principalmente da equipe do Palmeiras, onde houve falhas claras nos dois gols da equipe do Atlético Mineiro. E os gols da equipe do Palmeiras, marcados sempre pela dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Enfim, foi um jogo bem disputado. O goleiro do Atlético Mineiro, Everson, fez boas defesas, mas ninguém mereceu a vitória. A equipe do Palmeiras pode-se dizer que perdeu pontos, mas é um jogo disputado contra uma equipe forte como o Atlético Mineiro. Mas para quem é favorito ao título como equipe palmeirense, precisa sempre estar buscando pontos, mesmo fora de casa. O próximo jogo que vamos falar é Chapecoense 4, Santos 2. A Chapecoense voltando à primeira divisão, voltou em grande estilo, vencendo a equipe do Santos de virada, né? O Santos teve bons momentos no jogo, com dois belos gols, né, de Gabriel Menino e Barreal, mas a equipe da Chapecoense foi muito consistente, atacou bastante, buscou o gol o tempo todo e mesmo depois da virada buscou o quarto gol numa bela jogada também. Enfim, a equipe do Chapecoense estreia bem e a equipe do Santos, que sabemos que é uma equipe com muitas dificuldades, mostrou isso e vai ter mais dificuldades no campeonato também. Outro jogo que ocorreu na rodada, ainda na quarta-feira, foi a partida entre Fluminense e Grêmio. A equipe do Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Grêmio no Maracanã. Numa boa partida da equipe do Fluminense, foi a melhor equipe em campo por boa parte do jogo. Após o 2-0, a equipe do Grêmio equilibrou um pouco a partida, a equipe de Luiz Castro, mas a equipe de Zubeldia soube se manter bem e venceu por 2-1. Teve um belo gol de Lúcio Acosta, né? E a equipe do Grêmio, quem fez o gol foi o Carlos Vinícius, que com certeza vai ser um dos jogadores que vai fazer mais gols no campeonato. Outro jogador que podemos citar que fará muitos gols no campeonato é Renato Kaiser, né? O Vitória venceu o Remo por 2-0. Foi um primeiro tempo equilibrado, depois a equipe da Bahia deslanchou no segundo tempo e Renato Kaiser fez um dos gols. Esse é outro jogador que com certeza vai fazer muitos gols no campeonato. E a equipe do Vitória começou bem, com os 3 pontos dentro de casa. Equipes, todo mundo sabe, todas as partidas são muito importantes no campeonato. Então vencer em casa é fundamental. E a equipe do Vitória começou bem contra a equipe do Remo.
Vamos falar também do jogo Internacional 0, Atlético Paranaense 1. O Atlético Paranaense voltou à primeira divisão, vencendo a equipe do Internacional com um gol de Mendonça. O gol foi o primeiro gol do campeonato, foi o primeiro gol ocorrido nesse Brasileirão 2026. E a equipe do Furacão venceu bem fora de casa. É muito importante fazer pontos fora de casa. Uma equipe que voltou agora para a primeira divisão e quer alçar voos maiores, como já fez em outros tempos, né? A equipe do Furacão teve bons campeonatos até a queda e voltou querendo se manter na primeira divisão. E a equipe do Inter, como já falamos, vai ter muito trabalho nesse campeonato, né? Já perdeu pontos em casa e sabe que precisa se recuperar. E a próxima partida é contra o Flamengo, então sabe que é um campeonato muito difícil para eles, né? Vamos falar agora também da partida entre Coritiba 0, Bragantino 1. O goleiro Pedro Morisco do Coritiba foi o grande nome do jogo, conseguiu manter o 0 a 0 até os acréscimos, quando saiu o gol de Juninho Capixaba, um gol que a bola nem bateu na rede, né? Ele ainda conseguiu evitar, mas enfim, foi o gol da vitória do Bragantino. E o Coritiba, que tem uma boa defesa, mas sofreu com a expulsão de Josué ainda no primeiro tempo. A equipe do Bragantino foi mais efetiva. O Red Bull Bragantino é uma equipe muito forte defensivamente. Não tomou gol ainda em jogos oficiais no ano. Já foram 6 jogos, né, sem tomar gols. Né, ainda não perdeu no ano. É uma equipe que mostra que vai lutar na parte de cima da tabela. Perdeu seu principal jogador, John, que foi vendido, mas esse dinheiro com certeza vai fazer com que a equipe tenha algumas boas contratações aí no campeonato. Enfim, essas foram as partidas que aconteceram na quarta-feira, né? O que temos que falar agora são as partidas que aconteceram na quinta-feira. Na quinta-feira tivemos Mirassol 2, Vasco 1. A equipe de Mirassol e a equipe de Rafael Guanais mostrando mais uma vez sua força dentro de casa. Agora em fevereiro, ela vai completar um ano sem derrota no Maião, o seu estádio, sendo que passou a primeira divisão, o seu primeiro ano na primeira divisão ano passado sem derrotas em casa, em 19 partidas, e esse ano já estreou com vitória. E a equipe do Vasco, temos que falar do Fernando Diniz, né? Ficou muito pistola com sua equipe, que não conseguia sair jogando, e na tentativa de sair jogando sem dar o chutão, acabou entregando o segundo gol para a equipe de Mirassol, que acabou concluindo com uma boa jogada também. Enfim, o Mirassol com certeza vai brigar do meio para cima da tabela e não sabemos qual será o caminho desse Vasco, né? Perdeu seus principais jogadores, principalmente o Ryan. O Vegete não era mais titular, mas é um grande ídolo da torcida. Com essas perdas, será que vai se portar como equipe? E Fernando Diniz, será que vai conseguir manter esse esquema com um bom toque de bola? Ou ele em algum momento vai precisar buscar outras alternativas? E agora vamos falar do grande jogo da rodada. Botafogo 4, Cruzeiro 0. É surpreendente como foi essa partida. Porque a equipe do Botafogo sabemos que tem um bom time, é óbvio que a equipe do Botafogo tem um bom time, mas vem sofrendo problemas externos, né, que normalmente afetam dentro de campo. Mas conseguiu fazer um grande jogo contra o Cruzeiro de Tite e mostra que a equipe do Cruzeiro com o Tite também vai ter muito trabalho. É um técnico que parece que já está ficando ultrapassado, né? Ele ficou um tempo parado, voltou agora e não consegue manter bons jogos nessa equipe do Cruzeiro, né? Vem de 3 derrotas seguidas aí, perdeu o clássico no final de semana pelo Campeonato Mineiro e estreia com uma goleada de 4 a 0, coisa que não ocorria para a equipe do Cruzeiro há 10 anos, né? Então é muito complexo esse início do Cruzeiro e muito bom o jogo do Botafogo, né? Danilo como um dos seus destaques, marcando 2 gols, o volante que conseguiu entrar bem na área. Enfim, a equipe do Botafogo venceu bem, uma vitória bem convincente e é ótimo para o início do campeonato de uma equipe que tem problemas externos. O próprio John Textor foi vaiado pela própria torcida ontem, mas é isso. Trouxemos aí um pouco de todos os jogos aí do campeonato. Uma coisa importante dizer, né, que Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que são dados como favoritos por todos, não venceram na rodada, né? O Cruzeiro ainda sendo goleado e o Palmeiras, podemos dizer, um bom empate até fora de casa. Mas enfim, os 3 grandes favoritos do campeonato não venceram, né? É muito importante ressaltar isso. E é isso, pessoal. Final de semana com jogos pelos campeonatos estaduais e Supercopa Rei. Traremos vídeos aí, alguns shorts aí para vocês sobre os principais jogos do campeonato, tanto os estaduais como da Supercopa Rei. E eu quero que vocês
quem não assistiu, ou quem assistiu, assista novamente o vídeo aqui, ó. Vamos trazer o vídeo aí, o vídeo sobre as minhas previsões sobre o campeonato. Quero que vocês assistam novamente quem já assistiu, ou assistam aí pela primeira vez. Muito importante para vocês acompanharem o que eu penso sobre o campeonato referente ao que está acontecendo, né? Primeira rodada, algumas coisas se concretizaram já como é as previsões, outras mostraram que pode as coisas ser diferente do que realmente a gente pensa nesse início aí. Mas é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Ó, podem se inscrever aqui, ó. A gente vai ter deixar aí o campo para vocês se inscreverem. Curtem e compartilhem nossos conteúdos, comentem a opinião de vocês e ativem o sininho para receber mais vídeos como esse. Valeu, galera. Abraços. Final de semana tem mais. É isso aí.